Bom dia, boa tarde, boa noite, você que assiste meu canal. Eu sou o Pato Cabuloso e no vídeo de hoje eu explico a Guerra dos Blocos, o porquê, o que aconteceu nessa história sobre o Bitcoin. Então, bom, como vocês podem ver, eu fiz um pequeno mapa mental aqui. Eu não sou muito bom em mapas mentais, mas eu tentei aqui para deixar bom para vocês entenderem. Inclusive, eu tenho que pedir desculpa por ficar tanto tempo sem postar vídeos. Eu sei que poucas pessoas sentiram minha falta, afinal não sou um canal muito grande, mas, né, eu ainda preciso ser disciplinado quanto a isso. Então, bom, basicamente o que aconteceu é que eu gravo os áudios pelo celular, o celular deu pau e, bom, agora já tá resolvido. Então, bom, voltando ao assunto, a Guerra dos Blocos, num contexto geral, pensa, vou dar um exemplo aqui, sei lá, tipo, um condomínio. Pensa num condomínio onde tá indo tudo certo, tudo tranquilo. Só que a questão, é, nesse condomínio, sei lá, a lixeira começa a encher muito rápido. A lixeira começa a literalmente transbordar, né? Então, basicamente, né, esse é o conceito, onde que na Guerra dos Blocos, a blockchain começou a encher por conta que antigamente era apenas 1 megabyte para as transações, o que causou os atrasos das confirmações e aumento das taxas, porque os usuários disputavam espaço nos blocos. Pensa então que, deixar mais fácil de entender, que o Bitcoin não funciona com blocos, pequenas caixinhas onde entram as transações, e o limite era de 1 megabyte por bloco. Só que com o tempo, o negócio foi crescendo, mais pessoas foram transacionando bitcoins, mais empresas, mais institutos foram aceitando o Bitcoin e, bom, o negócio encheu, né? E por conta disso, dois lados foram criados, né? Toda guerra tem dois lados. Então, a questão é que o lado, o lado A queria blocos maiores. O lado A, ele era a proposta mais simples, né? Era mais fácil de fazer. Era, pô, é só aumentar o tamanho dos blocos. E é isso que diferenciou o Bitcoin das altcoins. Por quê? Porque existia o lado B, existia o lado que não queria isso, que queria adotar, por exemplo, a Segwit, que é uma forma de modificação da blockchain do Bitcoin, onde a principal função é, tipo, separar os dados da testemunha do bloco, daí o nome de Segregated Witness, né? Segwit. Então, basicamente, compactava as transações e deixava mais leve. Resumindo, ao invés de você aumentar o tamanho do galpão, era mais fácil diminuir o tamanho das caixas. E essa era a proposta, o que ia reduzir o tamanho das transações, obviamente, permitindo que as soluções de segunda camada fossem criadas, como a Lightning, por exemplo. Porque a questão, ao invés de fazer outros galpões, por exemplo, era muito mais fácil simplesmente eh, fazer novos andares, né? Fazer um segundo, um terceiro andar. Isso que é a Lightning, a Liquid e a On-Chain. Caso você tenha interesse, tem um vídeo aqui explicando só isso aqui no canal para você passar. Então, bom, eu vou dar a explicação aqui sobre ambos os lados, né? Para não ter, para que fique tudo simples e claro, né? Então, os defensores dos blocos maiores, eles acreditavam que era, bom, mais simples, de fato, né? Só escalar o Bitcoin, o que tornava as transações mais rápidas, mais baratas, mais viáveis e para o uso diário como dinheiro digital. Só que a grande questão é que isso influenciava no Bitcoin como reserva de valor. Ah, mas por que você está falando isso, Pato? Simplesmente por um motivo. Se você aumentar o tamanho dos blocos, aumenta a barreira de entrada dos mineradores. Então a questão, se aumentasse muito conforme o tempo, a blockchain seria monopolizada por grandes mineradores, o que ia lascar completamente a descentralização do Bitcoin, que é que diferencia ele de qualquer altcoin, de Ethereum, de Solana. Não tem ninguém mandando no Bitcoin. Essa é a questão. Quer dizer, não tem uma única mão, né? São várias pessoas que decidem, são um conjunto de mineradores, de usuários. E é por isso que o Bitcoin, por exemplo, é melhor do que a Ethereum, é melhor do que a Solana. Por quê? Porque o Bitcoin, ele não é monopolizado, não existe alguém que mande no Bitcoin, entende? Não existe uma entidade que é dona do Bitcoin. Até mesmo Satoshi Nakamoto, que é o criador, ele não, ele não tem as rédeas do cavalo, entende?
Então, bom, basicamente, conforme o tempo foi passando, foi criado o Bitcoin Cash, que foi basicamente os caras que era old school do Bitcoin falando: "Ah, já que você quer tanto aumentar esses blocos, transformar o Bitcoin em uma altcoin, em um Ethereum 2, por que que você não cria sua própria criptomoeda? Cria o seu Bitcoin". E daí que nasceu o Bitcoin Cash. E bom, agora isso deixa muito mais fácil saber quem que estava certo e quem que estava errado nessa história, né. Afinal é só comparar os valores de cada um. Então, o lado que se deu bem da história, o Bitcoin de verdade, seguiu a Segwit, né. Ele seja a Segwit padrão ou Native Segwit, que eu pretendo explicar num futuro vídeo, todos os tipos de endereço do Bitcoin, para que serve e o que que muda, né. Porque se eu me estender sobre isso nesse vídeo vai ficar muito grande. Então, como eu havia dito, foram criados também, né, soluções fora da blockchain para escalar, para que isso desse certo e, consequentemente, a vitória do lado do Bitcoin. Então, o que que a gente aprende com isso? O que que a gente aprende com a guerra dos blocos? A gente entende o porquê é tão necessário a descentralização do Bitcoin. Por que que isso é tão importante, né? O que que diferencia o Bitcoin do, sei lá, da moeda fiduciária? Porque a questão, além do Bitcoin ser um ativo escasso, ser um ativo que só vai existir 21 milhões de unidades, quem tá ligado no canal tá ligado que eu falo isso quase todo vídeo. Então, além disso, o Bitcoin não é manipulado por nenhum órgão. Ele não vai existir nenhum manda-chuva que vai falar que quer ter mais Bitcoins ou que vai mudar alguma coisa no Bitcoin, entende? Então, bom, para não estender muito esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se a minha explicação ficou clara o suficiente, se o áudio ficou bom, porque eu troquei o microfone, né? E, bom, queria o feedback de vocês, né? Muito obrigado por assistir. Beijaço na nariga esquerda. Estude Bitcoin. E, bom, falou.